Muito boa tarde e bem-vindos a este auditório virtual e à nossa conversa de artista, ou palavra de artista, que hoje tem como convidados a investigadora Ana Bigode Vieira, João dos Santos Martins e Carlos Oliveira, autores e pesquisadores do projeto de instalação e exposição intitulado Para uma Timeline a Haver, Genealogias para a Dança como Prática Artística em Portugal, que nós iremos inaugurar muito em breve, esperamos, no contexto da 6ª edição do Festival DDD Dias da Dança. Esta é uma forma, e eu acho que é importante referir, de Serralves se manter ligado aos seus públicos e também aos seus artistas, os artistas com que eu estou a trabalhar este ano na programação de artes performativas. Sim, esta conversa dá novamente espaço às artes vivas, às artes performativas, e eu gostaria de começar por referir o contexto em que apresentaremos a exposição, o Festival Dias da Dança, na 6ª edição, um festival que foi criado por Tiago Guedes, diretor do Teatro Rivoli e do Campo Alegre, e também diretor artístico do Festival DDD, e que é um festival que se fundamenta no cruzamento, no fundo, de 3 cidades, Cidade do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, para criar um programa internacional assente na parceria de uma série de instituições que são emblemáticas da cidade, como é o caso da Fundação de Serralves. Nós somos seus parceiros desde a estreia e igualmente fazemos uma programação internacional como participantes e como colaborantes, que promove, eu acho um aspecto importante de referir, a deambulação, no fundo, é apoiado num percurso que passa por essas 3 cidades, sendo hoje um festival absolutamente estruturante da sua programação. Uma das particularidades do festival prende-se com a multiplicidade do ponto de vista das gerações representadas e que vão desde a conjugação da mais recente criação até a nomes históricos da dança contemporânea. É nesse contexto que a timeline irá ser apresentada e parece-me muito importante dizer que, sublinhar que entendo que esta exposição, o lugar de Serralves é um lugar privilegiado para ela. Isto porque ela irá permitir, e não é só aos públicos de artes performativas, a todos os públicos, problematizar as concepções e também a prática da dança em Portugal, no século XX e até à atualidade, relacioná-las com contextos histórico-culturais que sobressaem na exposição e que nos permitem refletir a partir de um passado que é próximo, que é recente, a dança que se faz hoje e a sua complexidade. Por isso, um lugar muito especial e, a meu ver, o lugar certo para uma configuração desta exposição nova, isto porque esta timeline, e nós vamos ouvir falar sobre a sua concepção e a sua exposição, desse ponto de vista da forma como ela é apresentada, de acordo com os contextos que ela integra. O arquivo e a relação, o arquivo no sentido memória e a relação com a dança contemporânea é um tema que Serralves tem refletido, ou é uma linha programática que Serralves tem incluído nas artes performativas, e porque eu entendo que refletir sobre o passado e através de diferentes formas, desde tivemos propostas já de reativação, de construção a partir de propostas determinadas por certos coreógrafos, estou-me a lembrar, por exemplo, de Débora Hay, ou mesmo a reconstituição de peças ou transmissão, são aspectos que percorrem a nossa, ou são práticas que percorrem a nossa programação e que permitem olhar para o passado, não no sentido de o cristalizar, mas de contribuir para a sua atualização e para
acredito eu, uma transformação do presente. Estas reflexões, posso dar como exemplo, estiveram em Didi d'Orvilliers, no projeto que apresentamos na Casa de Serralves, a partir do seu arquivo conceptual, a partir dos movimentos que ela inventou e que atravessam toda a sua obra, ou o Untitled, uma peça de Tino Segal, que faz uma história subjetiva da dança do século XX e que também foi apresentado no auditório, e não só pelo próprio Tino Segal, mas depois retransmitido a 3 outros coreógrafos. Eu vou passar a apresentar os nossos convidados, agradecendo a generosidade e, sobretudo, o seu tempo para estarem connosco e falarem deste projeto. Começaria pela Ana Bigode Vieira. A Ana licenciou-se em História Moderna e Contemporânea, especializou-se nas áreas da cultura e filosofia contemporâneas e em estudo de teatro. A sua tese de doutoramento, e está a ser preparada para ser lançada em breve, portanto vai ser publicada, é sobre o papel performativo dos museus de arte moderna, centrando-se nas transformações, porque Portugal passou na inclusão, na entrada na União Europeia, e o modo como o corpo, no terreno particular da expressão, se traduz no papel performativo desses museus. A Ana faz parte, é também curadora na área do discurso, da programação do Teatro do Bairro Alto, é investigadora no Instituto de História Contemporânea e no Centro de Estudos de Teatro. É fundadora e curadora da plataforma Baldio, que parece-me importante dizer, cada um destes nossos convidados tem participações muito diferentes do ponto de vista profissional, não só ao nível da pesquisa, mas também da publicação e da criação. E eu gostava de referir, no caso da Ana, a plataforma Baldio, porque faz uma abordagem interdisciplinar sobre os estudos de performance que eu convido a procurarem e a conhecerem. O Carlos Manuel Oliveira é coreógrafo, é performer e investigador, doutor pela Universidade do Texas em Austin, é bacharel em dança contemporânea sobre coreografia e contexto pela Universidade de Artes de Berlim, é investigador integrado no grupo de investigação de performance e cognição do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, dedica-se à crítica da relação entre a coreografia e a dança, tem vários projetos de investigação, quer a solo, quer coletivamente. Está de momento a preparar uma peça coreográfica que eu convido também a pesquisarem e a procurarem, que será apresentada numa galeria, nas novas instalações da Galeria Foc em Lisboa. Pertence a um ciclo intitulado Instrumentos, Novas Visualizações para Corpos em Ativação, e é um pesquisador que está ligado a várias estruturas, uma parasita, que também faz parte do João dos Santos Martins, a apneia coletiva e ao grupo de estudos de performance e cognição. João dos Santos Martins já apresentou, está muito ligado ao Museu de Serralves pela apresentação das suas coreografias. Penso que a primeira foi com Débora Hay, uma peça, um solo integrado num projeto de retransmissão de alguma maneira. É um artista cujo trabalho abrange várias formas, como a coreografia, a exposição e a edição. Estudou na Escola Superior de Dança em Lisboa, na PARTS, em Bruxelas, e concluiu os seus estudos entre o Exerce, em Montpellier, e o Instituto para Estudos Aplicados ao Teatro, em Gießen. Desde 2017 que organiza, é também um curador, Nova Velha Dança em Santarém, com espetáculos, workshops e exposições. Organizou o plano de estudos é um programa chamado PACP de 4 do Fórum Dança no ano passado, e este é um detalhe que eu também gostava de sublinhar. Fundou o Jornal Coreia, que é um jornal que eu vos convido, é um jornal obrigatório, a meu ver, que eu vos convido a descobrir, porque além de se dedicar a apresentar discursos sobre as artes, é em especial ligado à dança. É produzido pelo Circular, pela Associação Cultural que dirige Paulo Vasques e a Dina Magalhães,
E, portanto, é um jornal incontornável pela edição das partituras, manifestos, entrevistas, críticas e ensaios, muitos deles que são traduzidos pela primeira vez em Portugal. E um dos grandes problemas é algo que nós conversamos muito para quem estuda dança e quem pratica e quem programa dança, o problema de muitas vezes não ter a possibilidade de ler em português ensaios que são determinantes para a nossa investigação e para um conhecimento alargado da dança atual. E por isso descubram, está distribuído a nível nacional, mas descubram o Coreia. Eu passaria a palavra aos nossos convidados, pedindo que façam a apresentação da timeline, para uma timeline a ver, este exercício coletivo transformado numa instalação-exposição e que vai ter a possibilidade de ser apresentado no contexto do Festival DDD, programado por Serralves, nos foyers do auditório de Serralves, um lugar também por excelência das artes performativas e da dança contemporânea. Portanto, eu pedia, a conversa vai ter que ser distribuída pelos três, mas eu pedia a um de vocês que fizesse uma apresentação desta exposição. Uhum. Okay. Obrigado, Cristina, por esta introdução. Queríamos também agradecer ao Serviço de Artes Performativas da Fundação de Serralves a oportunidade de levar a cabo esta exposição e continuar, assim, continuando este projeto que já vem acontecendo há alguns anos de forma um pouco errática ou de forma um pouco descontinuada, mas ainda assim com várias insistências e várias itinerâncias. E também pelo convite para esta conversa. Então, em termos gerais, este projeto que se chama Para uma Timeline a Ver, podia se chamar uma cronologia comparada para a história da dança, para as práticas da dança em Portugal. Ela toma diferentes formatos desde 2016, que foi o ano em que esta pequena aventura começou. E esses formatos vão sendo desenvolvidos em conformidade com cada um dos contextos das suas edições, não é? E mesmo a forma como esses contextos aparecem define a forma como a exposição se materializa. E este projeto começou por ser um exercício performativo, era um exercício que tentava ativar memórias, e mais tarde posso falar um pouco mais sobre isso, mas rapidamente transformou-se numa forma, uma estratégia, uma ferramenta de mapear o pouco material editado sobre dança em Portugal, colocando em relação não apenas, não é, com o contexto maior da história nacional, das grandes narrativas da história da arte e da dança, sobretudo no Ocidente, e da própria história global, não é? E tornando-se assim um dispositivo em exposição que dá a ver esse mapeamento, acrescentando e permitindo a sua problematização. Então, o projeto começou como uma experiência de performance e neste momento tem este caráter de exposição. Sim, eu ouvir-te, eu não sei se acho que podemos ir continuando e vocês fazendo, vamos conhecendo precisamente esta exposição à medida que formos avançando, mas uma das questões que me ocorreu logo no início, quando estava, quando conheci o projeto, e que eu acho que podemos começar por aí a conversar, prende-se com urgência. O que é que vos faltava para, e tu chamaste-lhe uma aventura, o que é que faltava para, qual foi a urgência que vos fez
reunirem-se, começarem a trabalhar nestas matérias e construírem uma linha de tempo, no fundo é uma timeline, uma linha de tempo que é imensa, que cruza contextos sociais, políticos, económicos e relaciona a dança com eles. Como é que, porquê essa vontade e porquê, pensando sempre que vos faltava algo? Sim, eu acho que inicialmente não foi um problema de falta, ou talvez não tenhamos começado diretamente por aí, né? O projeto começou em 2016, quando eu fui convidado por 4 figuras do chamado movimento da nova dança portuguesa, a Vera Mantero, o João Fiadeiro, a Clara Andermatt e o Paulo Ribeiro, todos eles coreógrafos bastante conhecidos. E eles lançaram-me um convite para coreografar uma proposta que reunia os 4 num evento de celebração do Dia Mundial da Dança em Viseu, no teatro, promovido pelo Teatro Viriato. Então, claro que este convite não era inocente, né? Já que partia de uma série de figuras que são, né, de um ponto de vista do ponto de vista da história da dança, são bastante importantes em Portugal, e que tenham uma autoridade também, em certa medida, e que convidam este jovem, né, este jovem coreógrafo. Essa é um pouco a atitude, não é? Os coreógrafos maduros que convidam o jovem coreógrafo. E é verdade que na altura, apesar de eu reconhecer estas figuras e de reconhecer o seu trabalho, eu conhecia muito pouco, efetivamente, do seu trabalho. E muito menos ainda da sua história em comum, não é? Do seu percurso enquanto agentes, além das suas próprias obras. Ou seja, a história de vida que eles partilharam ao longo de mais de 30 anos e que converge ou convergia, consequentemente, com a delineação da própria história da dança em Portugal, já que estes são os agentes ativos dessas várias mudanças de paradigmas estéticos, mudanças da própria política cultural, mudanças da própria forma como o associativismo surgiu, das próprias formas de financiamento das artes, da relação de independência com estruturas estruturas nacionais ou estruturas da Fundação Carlos de Gulbenkian, como era o balé Gulbenkian. Pronto, acontece que na altura, e por algumas contingências de calendário, a proposta de trabalho acabou por ficar bastante condicionada e o que nós acabamos por fazer foi uma série de encontros, 2 a 2, com cada um destes coreógrafos. Havia um encontro em que eu orientava uma entrevista, diálogo com algumas participações performativas. Ora, esta altura, em 2016, eu conheci pela primeira vez a Ana Bigote Vieira, que tinha acabado de acabar a sua tese de doutoramento sobre o serviço à carte da Fundação Carlos Gulbenkian. Este encontro também era inocente e não tinha nada a ver com esta proposta. E ela partilhou comigo o seu trabalho de investigação, que, curiosamente, incluía uma cronologia de eventos na Fundação Carlos Gulbenkian, e eu partilhei com ela aquilo que estava a fazer, que era este mapeamento das entrevistas e dos diálogos com aqueles coreógrafos. E foi neste momento, não é, de troca de investigações paralelas que nós começamos a convergir os dois trabalhos e a tentar cruzar várias cronologias, o que nos permitia olhar para os eventos não de uma forma isolada, mas em contexto, né? E aqui o contexto ainda era um pouco abstrato, digamos assim. Agora, pronto, queria-vos mostrar esta imagem que estou a mostrar agora. Foi o primeiro, é o resultado desse primeiro esboço, dessa primeira timeline que nós fizemos em casa da Ana. Como?
Antes da casa ser pintada. Okay. Exato, antes da casa ser pintada. Aliás, foi isso que nos permitiu colar a timeline na parede, é o facto de sabermos que ela ia ser pintada a seguir. E depois deste trabalho informal, não é? Que era informal com a Ana porque ainda não era uma coisa que já estava decidida que ia acontecer, eu decidi para o evento em Viseu reativar o mesmo procedimento deste mapeamento, não é? Deste mapeamento cronológico e de inscrição, algo informal, em que estamos os dois a discutir e a nos lembrarmos de coisas, a retirar das nossas próprias notas. E então, em Viseu, esta imagem já é em Viseu. É uma galeria? Isto é a Galeria Solar do Dão. Aqui à volta tem pequenas frases de escritores famosos sobre o vinho. Aconteceu aqui neste sítio. E o evento começava com os artistas a assinalar elementos relacionados com as suas biografias de vida e do seu trabalho. Então, começava assim, com um microfone ao centro e tinha uma pequena telefonia do outro lado. Temos aqui o Fiadeiro, logo temos aqui, sim, João Fiadeiro, Vera ao Mangueira. fundo o Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, Acho eu, a vermelho, sim, lado esquerdo. Sim. Exato. Então, e quando o público entrava na sala, não é? Ele era recebido por estes artistas que o convidavam com um marcador, havia um marcador por pessoa do público, a participar na mesma atividade que eles já estavam a fazer, não é? E a inscrever as suas próprias memórias na parede. Não memórias relacionadas com o trabalho artístico, claramente, mas com memórias da sua experiência como espectadores, não é? Através percorrendo o tempo no espaço e ativando a memória sobre determinada data. Enquanto isso, eu e a Ana Bigote íamos completando a cronologia com eventos de índole mais política e cultural que eram marcantes nas últimas décadas. E, pronto, nesta altura a cronologia, ela começava em 1958, porque era o ano que coincidia, nós escolhemos essa data por coincidir com 3 coisas. Por um lado era o ano de nascimento da pessoa mais velha daquele grupo, que era o Paulo Ribeiro, 1958. Depois porque coincidia com a abertura da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa e também com o ano em que o Humberto Delgado profere o seu primeiro discurso de candidatura à presidência da República em Viseu. Então havia uma relação com aquele espaço e que era importantíssimo do ponto de vista de resistência ao Estado Novo, que também é o que nos leva um pouco ao pensamento sobre esta timeline que parte da história destas pessoas que estão relacionadas com a nova dança portuguesa e, portanto, final dos anos 80, início dos anos 90. Portanto, como consequência desta ação de incentivar a memória através da escrita, de incentivar a memória dos espectadores e dos próprios performers, eram ativadas discussões entre artistas e público, e o próprio público entre si, não é? Porque muitas vezes a maior parte das pessoas vêm acompanhadas e esta ação, ela torna-se participativa, porque está permanentemente a instigar outras memórias. Sim, interpelar outras memórias e outras práticas. Vês aqui a Vera Manter e a Clara e o Paulo Loche, novamente. Sim. E então, estas discussões eram ativadas entre artistas e público, entre o público entre si, e dessas discussões resultavam ativações de elementos performativos no espaço. Ou seja, da inscrição da memória que se fazia na parede, era extraída uma espécie de memória corporal que era posteriormente reativada no espaço. Pronto, estas imagens são um pouco essa... Refletem isso, sim. Mostram um pouco essa experiência, não é? E pronto, por fim, nós guardámos a cronologia, ficou feita coletivamente para a memória futura e pensávamos que nada mais ia acontecer. Por isso ficou bem guardada durante algum tempo.
Entretanto, 2 anos mais tarde, em 2018, na verdade começou em 2017, eu organizei em Santarém, como tu falaste na apresentação, Cristina, um ciclo de performances, workshops e eventos que se chamava Nova Velha Dança. Pronto, há várias razões para eu ter feito em Santarém, mas a principal é porque eu sou de Santarém e durante toda a minha existência nunca tive relação nenhuma com a dança, não apenas porque não me interessava, mas também porque não existia, ou não existia nenhuma programação regular de dança no teatro, também não havia divulgação. Portanto, neste momento em que eu tenho consciência desse facto e em que também estou a apresentar as minhas próprias peças em Santarém e onde muitas vezes me deparo com uma falta de contexto daquilo que era apresentado. Para mim era importante pensar como é que se constrói um determinado contexto estético. Como é que se ativa, não é? Exato, como é que se ativa um determinado contexto estético para que esta massa crítica que existe nesta cidade possa se relacionar com estas coisas que estão aqui a ser apresentadas, sem necessariamente ter de ser pedagógico sobre as peças. E então a proposta deste ciclo foi, por um lado, mostrar peças antigas que nunca tinham sido apresentadas na cidade e que eram importantíssimas para pensar para pensar esse percurso da dança, já que a maioria desses trabalhos, dos trabalhos que apresentámos, eles questionam e colocam em questão a própria ideia comum daquilo que é a dança. Então, uma das principais questões é, mas isto não é dança. Isto não é dança. Então, como é que construímos um contexto para conseguir interpretar aquilo que está a ser feito de outra forma? Pronto, por outro lado, também queria incitar a produção contemporânea e ter artistas que são hereditários desses mesmos paradigmas estéticos. Estes são alguns dos cartazes que nós fizemos na altura. Serão 3 solos da Vera Montero, 2 solos do João Fiadeiro. Aqui este foi um ciclo de várias performances da Vânia Rovisco. A Vânia Rovisco fazia um projeto de reenactment do António Olaio, a Carlota Lagida, a Sónia Batista, o Daniel Pisamiglio. Depois havia também várias conversas com o próprio António, a Clara Menezes, a Verónica Metelo. Pronto. O que eu sentia que para fazer este trabalho, não é? Para poder apresentar estas peças era necessário criar contexto. E para criar contexto era necessário haver momentos outros de partilha que não fossem exclusivos às apresentações em palco. Ou seja, era necessário entender o presente aos olhos do passado para não entender, para entender que não aterramos ali de paraquedas, não é? Sim. Ou se calhar sim, aterramos ali de paraquedas, mas também é preciso saber porquê. Ou pode ter sido um meteorito. Mas já lá vamos à história do meteorito. É neste contexto que surge a ideia de voltar a montar a timeline e desta vez não já como uma performance, como aconteceu em Viseu, mas como uma exposição no Foyer do Teatro e que servia tanto de local de deambulação antes das apresentações como lugar de estar e convívio no final, inclusive para conversas e workshops. E foi aí que chegámos a esta primeira maquete da timeline. Que aqui já começa em 1900 e que percorre o século XX, inteiro, e o início do século XXI, estes últimos 20 anos. Sim.
Eu aqui, não sei se gostaria de perguntar um pouco, aprofundar e começarmos a pedir-vos a metodologia, ou seja, que falem-se como é que foi a recolha do material, da documentação, porque ainda por cima nós vemos uma série de folhas de cores diferentes que com certeza têm valor, não digo valores, mas traduzem-se em formas de discurso diferente. Não sei se querem falar sobre isso. Sim. Sim, se calhar eu posso tentar responder a isso. E se calhar vou um bocadinho mais atrás, tenho este aqui fechado. Se calhar vou um bocadinho mais atrás ao momento em que eu e o João nos encontramos, porque ou seja, eu senti que estávamos os dois quando o João me contou das entrevistas todas que fez, no fundo estávamos a discutir questões de história oral. Eu tinha feito também uma série de entrevistas que acabei por não usar e pronto, estávamos a descobrir o que é que tinha, o que as pessoas nos contavam, de que maneira, que este conhecia aquele, e eu a dada altura, o João fez quase um gráfico do este trabalhou com este, não trabalhou com este, não sei o quê, e a dada altura eu digo, e Portugal entra para a CE aqui, e isto muda tudo, e eu tinha trabalhado um período em que as coisas mudam muito rápido, que são os primeiros anos do serviço à carta, o período da Madalena Perdigão, que é entre 84 e 89, no meio Portugal entra para a CE e a velocidade é de cruzeiro a partir daí. Sim. Antes disso ainda se sentem resquícios daquilo, coisas que poderíamos dizer ainda de abril, por assim dizer. E então a questão das cronologias distendidas, as cronologias comprimidas, coisas que acontecem num ano que parecem de uma década, era uma coisa que já me interessava. E que eu percebi que o João se estava a deparar com isto. Por outro lado, a questão, o que nós propomos para Viseu é como um mega exercício de história oral. Tem os marcos históricos que somos nós que assinalamos na parede, mas tirando isso é um gigantesco exercício de história oral que não é isso que nós vamos trazer para Santarém. Pronto, era isso que eu queria dizer. João, se calhar podes pôr outra vez a imagem de Santarém. Santarém, sim, voltarmos à imagem. Sim. O que eu senti em Santarém foi que o João estava a organizar uma coisa que não tinha acontecido em mais lado nenhum. Ou seja, parecia-me que conhecer de muito perto, a questão dos reenactments, a questão de pedir aos coreógrafos para voltarem a fazer as peças, sim. Permitia-nos desmistificar, ou seja, permitia-nos tentar perceber um pouco melhor qual é que era aquele tempo, quais eram as condições daquelas pessoas. E, portanto, eu senti que era um momento privilegiado para tentar perceber quem somos hoje, olhando de uma maneira menos cheia de mitos para o passado. Porque, por exemplo, no caso do que eu tinha estudado o ACART, e o ACART naquela altura era uma coisa que tinha desaparecido. Tinha acabado de ser extinto, estávamos no período de Passos Coelho em que também se tinha extinto o Ministério da Cultura, portanto é preciso perceber que o passado tem estas revoluções brutais ou seja, nós estávamos a construir um passado no momento em que muitas coisas estavam a ser removidas. Sim. E, portanto, esta relação é preciso perceber uma relação com a remoção do passado, e no caso português é preciso perceber estas temporalidades que existem. Por exemplo, o período antes de Abril é de uma grande experimentação e é preciso perceber que não é como noutros países europeus, ou seja, que há coisas dispares. Sim. Relacionadas com esses acontecimentos, sim. E com essas eventuais remoções ou qualquer coisa desse género, ou seja... Sim, ou novas inclusões, com essas pequenas micro-alterações ou micro-revoluções que determinam muitas vezes caminhos novos ou o fim de caminhos que estavam em construção. E que se calhar não deixam, por exemplo, e com isto termino, depois já vou explicar a metodologia. Por exemplo, eu acho que eu comecei a trabalhar o ACART porque achei que para perceber o que era o presente, para perceber grupos como a Praga, perceber as novas propostas de dança, etc., era qualquer coisa que não era o Conservatório de Teatro. Ou seja, aquela gente não vinha dali, viria talvez mais da nova dança do que do Conservatório de Teatro. E para perceber um sítio onde a performance, o teatro e a dança se cruzassem, ou seja, eu encontrei o ACART que eu pensei, é preciso um sítio onde o teatro, a dança e a performance se cruzem e que junte propostas internacionais e nacionais. E de repente percebi que existia ali um grande
um sítio muito importante, e depois percebi também que o Museu de Arte Contemporânea em Portugal é muito tardio, e isto leva à necessidade de fazer cronologias comparadas. Então, o que nós fazemos em Santarém é justamente cronologias comparadas, e colocamos lado a lado, a verde as narrativas canónicas da história da dança e da história da arte, a vermelho os acontecimentos mundiais, e depois no centro mais forte temos a dança a amarelo, a partir da apresentação, portanto obras, coreógrafos, peças, etc. E a cor-de-rosa, as estruturas de transmissão, que podem ir desde os pedagogos isolados até ao Fórum Dança, até à Superior Dança, tudo isso. E começamos a relacioná-los. E pronto, se nós... Estes, uma espécie de verbetes, não é? Como vocês designam isso nos textos de apresentação, eram construídos com participação de quem, ou como é que chegavam a estes escritos? Estes verbetes, exatamente, ao contrário do que aconteceu em Viseu, que é sobretudo uma questão de história oral, em que as pessoas se escrevem. Estes verbetes aqui raramente são história oral, ou seja, nós tiramos de livros, é tipo um enorme estado de arte do que existe escrito sobre dança. Nós tiramos de livros e pomos por baixo, e está assinado. Quando tal não existe, o que nós fizemos foi encomendámos coisas verbetes sobre assuntos muito específicos, e pedimos às pessoas, para especialistas, críticos, teóricos, alguns coreógrafos, para escreverem e assinarem, ou seja, nós produzimos um documento. Seria, portanto, nesse sentido, tudo o que está na timeline, temos alguns que são verbetes que assinalam apenas a existência de coisas, mas esses não são tão narrativos, são mais indicativos, mas por sistema... A ideia dos verbetes é serem narrativos, contarem uma pequena história em si e serem assinados. Pronto, é isto. E a ideia é ser possível ler uma história comparada e ser possível, sobretudo, também ler o que falta. Ou seja, muitas vezes estes verbetes indicam... Nós, quando lemos isto tudo, lembramos, falta não sei o quê. E funciona assim. Eu apanho uma coisa. Sim, diz que eu ia pegar no que falta para levantar uma questão que existe e que está contida no título, mas termina para eu passar para o que falta, sim. Pois eu penso... uma última coisa, eu acho que aqui sentimos necessidade de pôr em perspectiva o século XX inteiro. Ou seja, se em Santarém, como o João explicou, o marco era Humberto Delgado e o momento que Portugal se quer modernizar e etc. Em Viseu. Em Viseu, exato. Sim. Em Santarém nós percebemos, bom, primeiro é a ideia de dança moderna, não é? Nós desde o início que estamos a trabalhar a partir da nova dança, e uma genealogia para trás da nova dança vai à dança moderna, eventualmente também vai ao ballet, mas vai sobretudo ao corte radical com a narratividade que a dança moderna marcará. E desse sentido precisávamos do século XX todo. Por outro lado, nós estamos num período em que de repente é pela primeira vez possível historicizar o século XX, parece-me, ou seja, já não estamos naqueles anos 90 em que havia uma coisa de otimismo. Neste momento já não é só uma minoria que tem uma visão pessimista sobre o século XX, já é generalizado que a crença no progresso e no que vamos ser sempre melhores e ter sempre mais dinheiro e que isto vai crescer, não funciona. Portanto, pela primeira vez eu penso, e a mesma história contemporânea tem saído uma série de obras sobre o século XX, e pronto, aliás, quem trabalha sobre isto é o Luís Trindade. Eu acho que é possível, e eu acho que nós meio inconscientemente historicizámos o século XX, e pronto, também foi muito interessante, por exemplo, perceber que nos anos 10, 20, inícios dos 30, bom, um bocadinho antes até 1926, que há uma série de experimentação cosmopolita, e isso tem sido muito interessante descobrir. Sim. Portanto, aqui alargámos muitíssimo o espectro, pronto.
Acho que é tudo. Não, eu há pouco eu dizia, pegar naquilo que tu enunciaste do que falta, não é? Porque eu acho que está contido no título e avançaria aí para outra questão e que passa por, vocês designam este projeto como para uma timeline a haver, no sentido de algo transitório, que não está fechado, que tem ressonâncias, vocês já falaram, tem descendências e que se vai acumulando, portanto, nunca está terminada. Isso é uma qualidade que eu gosto neste projeto imenso em que vocês se envolveram, é esta possibilidade de acumulação e de existir sempre. Falta sempre alguma coisa e é sempre possível alimentar esta linha de tempo. Querem explicar o que é isto, a timeline a haver? O que é, que dimensão tem isso na investigação e no projeto, concretamente? Sim, eu posso falar um pouco sobre isto. Sim. Tal como o João disse, este projeto tem vindo a ser desenvolvido edição a edição em contextos, sobretudo, de artes performativas, festivais de artes performativas, sobretudo, que significa que, sendo que nós estamos a tratar do século XX inteiro e das duas primeiras décadas do século XXI, de facto, a informação é muita e a cada edição deste exercício expositivo foi apenas possível tratar uma parte dos conteúdos que existem, porque isto de facto é um projeto de investigação e este processo de ir procurar a bibliografia, ir procurar o que está escrito, o que está documentado, onde estão os documentos, é moroso e o projeto tem vindo a crescer porque a edição nós vamos acumulando mais referências, mais verbetes, mais contribuições. No entanto, há o caráter expositivo que o projeto tem vindo a apresentar, também é um caráter performativo no sentido em que o que nós apresentamos são uma série de discursos sobre historiografias possíveis da dança em Portugal, enquanto prática artística, mas também de outras histórias comparadas, como a Ana estava a referir, mas como as exposições são sempre eventos temporários e transitórios, isso também nos permite precisamente não fechar estas narrativas e estas genealogias e estas histórias em perspectivas únicas e unívocas, ou seja, permite-nos a cada edição irmos construindo perspectivas comparadas e perspectivas que nós podemos de facto contrastar umas com as outras, e nesse sentido acabamos por desenvolver um exercício que é historiográfico, mas que não se fecha e que permite esse caráter de enunciação performativa, quase de ato de fala, quase no sentido de não inscrever uma perspectiva única, mas de criar um espaço de enunciação coletiva, de pensamento crítico sobre uma história que é partilhada, que possibilite precisamente essa contínua reconfiguração dos discursos e das perspectivas. E pronto, e nesse sentido este formato... Este ciclo, não é? Sim. Sim, este formato de expositivo acaba por ser, no fundo, útil também precisamente para não fechar as narrativas e as histórias. Também o facto de que o projeto é um projeto de investigação coletiva faz com que também as perspectivas sobre as histórias que estamos a contar, sim, que estão a tratar, são várias e são perspectivas de várias pessoas, tanto de pessoas que viveram essas mesmas histórias de gerações anteriores, como também de pessoas que se dedicam ao estudo destes temas e temas em particulares que pertencem à história da dança em Portugal.
eu acho que também há esta foto que estamos aqui a ver é de uma portanto, instalação que nós fomos fazendo durante o período de um semestre na Escola Superior de Dança, com um grupo de alunas da Escola Superior de Dança, e também, talvez, eu quando, só dizer que o João e a Ana iniciaram este projeto juntos, eu juntei-me um pouco depois, precisamente nesta altura em que fomos instalar estes conteúdos nestas paredes da Escola Superior de Dança com as alunas e com os alunos da Escola Superior de Dança, e até então eu já tinha encontrado, portanto, já tinha visitado as exposições e sempre tinha ouvido o João e a Ana falarem deste dispositivo como uma ferramenta, e uma ferramenta de qualquer coisa de estudo. E de facto nós aqui tivemos, durante um semestre na Escola Superior de Dança, e tivemos de facto a possibilidade de testar a ferramenta de estudo como ferramenta pedagógica, construindo ao longo da duração desse semestre configurações possíveis, arranjos espaciais possíveis destes conteúdos em relação uns aos outros, destas comparações de narrativas várias em relação umas às outras, ao ponto também de conseguirmos identificar estas linhas, estas linhagens possíveis, a que chamamos de neologias, que no fundo identificam pessoas que trabalharam com esta ou com aquela outra pessoa, pessoas que estudaram nesta ou naquela escola, com aquela outra pessoa, portanto, relações de afinidade genealógica que acabam por ser variadas. Eu também só dizer, talvez nós portanto, já em 2019 apresentámos uma instalação no Centro Cultural do Cartacho no contexto do Festival Materiais Diversos, em outubro de 2019. Sim. E nessa exposição, no fundo, apresentámos uma espécie de síntese. Aqui estamos a ver uma perspectiva picada de, por exemplo, isto é um diagrama que nós... Deixa-me só interromper-te aqui. Aqui há um salto enorme do ponto de vista da imagem visual da linha de tempo. Há aqui um salto enorme, não é? Do ponto de vista da materialização dessa linha, não é? Eu acho, isto parece uma espécie de, eu digo sempre, de atlas, de correntes, pois aqui eu sinto que foi construída para aqui e assume uma configuração se calhar menos, não queria chamar-lhe artesanal, mas não sei, explica, por favor. Não, de facto é um diagrama que tendo de síntese, apresenta uma perspectiva, ou é criado a partir de uma perspectiva possível. Aqui temos uma melhor visualização do todo, uma perspectiva possível destas genealogias, sendo que, de facto, há uma tradição nas artes de desenho de fluxogramas que representam relações várias entre agentes culturais, artistas, instituições, e o que nós sabemos desse exercício é que, de facto, vários diagramas podem ser desenhados consoante o ponto de partida ou a perspectiva que se toma. No fundo, aqui este diagrama foi um diagrama possível, feito a partir de uma perspectiva mais focada na geração da nova dança portuguesa, precisamente, e de alguma maneira também o que nós aprendemos com este desenho foi que, de facto, é um desenho que permite a ser completado, precisamente porque, como o exercício de síntese é um exercício que deixa sempre algo de fora, não é? É um exercício de exclusividade e, de alguma maneira, para nós foi importante também fazermos esta síntese, também para perceber como é que outras tantas sínteses podem ser feitas e como é que
de facto há uma finitude na diagramatização da história que é problemática, e isto também só para dizer que este projeto, enquanto projeto de investigação, também nos permite a nós não tentar de facto cair numa perspectiva unívoca daquilo que estamos a fazer, mas utilizar estas intervenções para abrir o discurso, para criar a discussão sobre estas questões todas. Bom, é um pouco, ou seja, a timeline é a ver, porque nós de facto estamos a tentar fazer com que ela não deixe de ser um mapa em constante reconfiguração, uma espécie de atlas da história que se pode, de facto, reconfigurar consoante a perspectiva que se toma. Sim, se calhar complementando aqui só um bocadinho aquilo que o Carlos estava a dizer, é que a grande diferença, ou o grande salto das exposições anteriores para esta é que nas outras exposições havia uma intenção de expor o estado da arte, não é? de expor os materiais existentes, enquanto aqui aquilo que nós tentamos fazer é criar uma leitura desses materiais. E fazemos-lo, por um lado, através deste gráfico que nós estamos a mostrar, e por outro, através de uma série de pranchas, de imagens que fomos construindo também, por termos percebido que nas edições anteriores da própria timeline não existia iconografia suficiente da dança em Portugal. Ou seja, havia muita iconografia canónica da dança, da história da dança, mas havia pouca presença de quais são as imagens da dança nos anos 20 em Portugal. Será que elas existem? Nós também achávamos que não existiam, mas depois conseguimos, cada vez que encontramos um ponto, acrescentamos outro, e essas coisas começam a aparecer e a presentificar-se. E nós na altura decidimos, pronto, também por muitas variadas razões, que também não interessa especificar aqui, decidimos construir estas pranchas cuja metodologia é muito mais de especulação, de aproximação iconográfica, quase no método warburgiano, do Aby Warburg, de juntar imagens que se aproximam esteticamente, ou que se relacionam. Criar vizinhanças, não é? Exato, criar vizinhanças e proximidade. Mas, de facto, esta etapa de trabalho, o que ela aqui... aconteceu aqui uma coisa. Aconteceu aí qualquer coisa. Eu acho que alguém está para... Não, agora... Não, eu deixei de mostrar o meu e alguém passou a mostrar o seu. Ok, agora já voltou. Sim. Pronto, é realmente é uma etapa, é uma paragem no trabalho. E nós aqui decidimos, por exemplo, escolher uma data, um ano por década, e construir uma pequena narrativa a partir desse ano, em que cruza precisamente as várias tipologias de verbetes que nós tínhamos reunido, mas aqui numa forma de prosa e não numa forma de dicionário. Eu a partir daqui, eu não sei se sei, até porque a timeline assumiu vários formatos, de acordo também com, penso eu, com os convites. Já falamos dos contextos, mas também estimulados pelos convites que foram sendo feitos. E eu não sei se será o momento de saltarmos, de alguma maneira, para o convite de Serralves e para a possibilidade de apresentarem a timeline no espaço do auditório, e o que é que ele provocou em vocês, ou o que é como é que se irá materializar, e como é que será apresentado no nosso espaço. Sim.
Sim, se calhar antes mesmo de falar um pouco da exposição em Serralves, aproveitava para passar por 2 outras edições que complementam um pouco esta ideia de transitoriedade e de algo em aberto. A primeira aconteceu em 2019 no Ateliê Real, que era o espaço de trabalho da companhia do João Fiadeiro, que encerrou nesse mesmo ano, e como evento no final da sua atividade, o João Fiadeiro convidou-nos para apresentarmos uma versão da timeline no espaço, e nessa altura nós decidimos que neste contexto seria interessante colocar lado a lado o arquivo da Real com a nossa coleção de materiais, e portanto aqui a timeline já não, ou seja, perde o seu caráter de relação comparada com a história como anterior, sim, com a história global, etc. E foca-se numa relação, e centra-se na Real, na obra de um artista, no trabalho de uma companhia. Ou seja, ela funciona mesmo como localizador, não é? Localizador daquilo que acontece num determinado contexto, mas olha para um objeto específico, que aqui é o trabalho do João Fiadeiro. Pronto, e esta exposição ia mudando todos os dias eram recolocados novos materiais do arquivo do João Fiadeiro, e tinha também um aspecto muito mais artesanal, e porque é mesmo uma coisa de ateliê de trabalho, não é? E também foi o contexto para acontecer para algumas performances, e mesmo ativações de composição em tempo real. Este é um pequeno vídeo em que o próprio Fiadeiro passa a fazer parte da timeline numa dessas exposições. Por outro lado, durante o aniversário do Rumo do Fumo, que é outra estrutura importante da Vera Mantero, também nos convidaram a fazermos este projeto. Na altura, nós estávamos envolvidos no projeto de materiais diversos, e portanto tinha aquele grande gráfico genealógico numa parede gigante, iluminada por trás, e uma coisa, ou seja, algo estável e em certa medida ia quase contra esta vontade de manter sempre o projeto em aberto, e portanto há quase como uma obrigação, há uma obrigação estética para que a coisa não seja demasiado polida, não é? E é nesse momento que também nós decidimos tentar reverter essa ação, digamos assim, e abrir este gráfico novamente como exercício coletivo. Ou seja, fizemos um mural na parede e abrimos o exercício ao público. Já tínhamos participar com contributos seus. Exato. Sim. Que é uma coisa que também sempre tentámos ativar, apesar da participação não ser sempre não acontecer tanto quanto desejávamos. Neste caso também é um contexto artístico em que as pessoas que estão presentes no contexto estão implicadas na própria timeline. São protagonistas também de alguma história que está aqui. Sim, e facilita. Em simultâneo também tínhamos uma relação com o arquivo do Rumo do Fumo, no caso algumas fotografias dos trabalhos e a recepção crítica a esses trabalhos. Então aqui temos uma coleção de artigos de jornal, essencialmente, que falam sobre os trabalhos. E chegamos a Serralves. Também um pouco de... Temos aqui um palco, quer dizer, chegamos a Serralves ao palco, sim. Um pouco de paraquedas, e daí também aqui
este meteorito, que de facto que a cenografia da Nádia Lauro para a peça Até que Deus Destruído pelo Extremo Exercício de Beleza, da Vera Mantero. Foi apresentado por cá, quer dizer, no auditório, nós mostramos também, sim, esta peça. Sim. Porque aqui acho que há várias questões de como é que esta história aterrou aqui, como é que isto chegou aqui, então é este objeto aqui difícil para para nos relacionarmos, como é que nos relacionamos com ele, como é que deciframos estas encruzilhadas. Neste momento, é a primeira vez que nós vamos fazer esta exposição num contexto que não é o teatro, num contexto que não é um festival de dança, mas sim um museu de arte contemporânea, e que em geral não apresenta exposições sobre coisas, em geral apresenta obras. Há aqui outra... Sim, é um museu, um espaço museológico mesmo, o lugar onde vocês vão onde vão estar, onde o meteorito irá aterrar. Sim, então há outra forma de pensarmos esta exposição que não é, ou seja, esta exposição é visitada, esta exposição não é alguém que está lá por acaso, ou que passa, ou que vai ver um espetáculo e que, portanto, tem 10 minutos antes e vê a timeline. É uma exposição que existe por si. E de facto, a oportunidade de termos também muito espaço disponível em Serralves vai-nos permitir experimentar um projeto de maior dimensão. No caso, nós estamos a colaborar com um designer gráfico chamado Marco Balesteros, e nós vamos procurar cruzar os diferentes materiais que compilámos e produzimos até à data. E tentamos combinar num único diagrama, não é? Que vai ser disposto em 2 pisos do foyer do auditório, que é organizado cronologicamente a partir de 1900 até hoje, ou até o ano passado, que foi o ano em que a exposição deveria ter aberto, não houvesse pandemia. E temos... Pronto, a conjugação destes elementos, que são as ligações, são as linhas geológicas, são a coleção de textos e uma pesquisa iconográfica bastante mais aprofundada, mantendo a mesma esta divisão por cores, como nós fomos apresentando. Então nós tentamos justapor, né, estes documentos que são de natureza bastante distinta. Por um lado, a informação recolhida em livros de especialidade, por outro lado, imagens de arquivos, as testemunhas em primeira pessoa, as fontes primárias, não é? Os livros, publicações, pequenos documentos originais, desde folhas de sala, pequenos apontamentos, e ainda imagens em movimento. Esta vai ser uma nova experiência também de incluir na exposição alguns vídeos e algumas documentações de trabalhos. Então, parede a parede, e esperamos que seja uma experiência tridimensional, né, com linhas que atravessam o chão e que se estendem através do teto. Sim, vamos tentar criar esta teia de relações e que marcam gerações e que assinalam essas gerações. E em que o visitante é convidado a percorrer essas relações com o corpo. E acho que essa talvez é uma questão importante, porque que justifica a exposição como
como algo físico, não é? Como algo, como uma experiência de presença e de relação entre o tempo e o espaço materializado, no caso. Sim. E depois, outra coisa que estamos a tentar criar para esta exposição, não é? É uma grande cacofonia de informação, é delinear uma série de narrativas que possam sugerir algumas abordagens aos documentos que estão expostos. Isso não sei se, Ana, queres falar um pouco sobre isto? Sim, eu acho que esta exposição também teria, de certa maneira, este projeto também tem uma vontade de compreender, fazer tipo uma história do século XX pelas transformações da corporalidade, com particular atenção para a dança, mas há de facto as transformações da corporalidade e basta pensar, não sei, ou novamente nos anos 10, 20, ou depois nos regimes ditatoriais, ou na imagética de Abril, ou na dança dos anos 90, ou no pop rock. Compreende-se diferentes tipos de corporalidade. E nesse sentido é mesmo um percurso com o corpo por tudo isto. E para guiar isto, e até porque nós quando estávamos a imaginar a exposição, quando começámos a dispor cronologicamente a exposição no espaço, de repente deparámos-nos com se isto fosse assim, de repente Serralves, que é o Museu de Arte Contemporânea, vai ter aqui uma galeria enorme com ranchos folclóricos, com verde gaio, com... Isso pareceu-nos estranhíssimo tudo isso. Então, de certa maneira, arranjámos uma antecâmara que é de facto a recepção onde estão sugeridas várias narrativas que são distintas entre si, estas narrativas seriam sinalizáveis nos verbetes. Ou seja, seria possível depois escolher fazer uma visita à exposição por estas narrativas. Pronto, estas narrativas, assim, muito brevemente, uma é os portugueses não têm corpo, a partir do título de um artigo do Alexandre Melo, nos anos 90, depois de ter visto o espetáculo do Francisco Camacho e da Vera Mantero. Mas para essa narrativa há, sobretudo, o percurso por os portugueses não têm corpo vai visitar a questão do corpo e do questionamento concreto da sua materialidade, que é visto como ausente no país. Ou seja, Portugal não tem dança, Portugal não tem arte, Portugal não tem nada, Portugal é muito atrasado. E a narrativa do atraso, ela é funcional, ou seja, às vezes serve de justificação, nisto não existe porque somos atrasados, outras vezes serve de motor, vamos acertar o passo com a Europa, como por exemplo nos anos do cavaquismo, ou por exemplo, pensando no Salazar, não queríamos ter Coca-Cola porque nos orgulhamos de ser atrasados. Portanto, esta narrativa, uma visita pela ausência, várias vão ser as vezes em que vai haver documentos, desde o Almada ao José Sá Sport, em que vão fazer referência a em Portugal não há. E não há corpo, e não há desigualdades, ou seja, a questão da invisibilidade do corpo e da sua materialidade, que tem também, que vai ter também expressão na questão dos grandes costumes portugueses, ou seja, éramos um colonizador mais simpático, não falamos sobre a guerra colonial, bem, tudo isto se insere nesta narrativa dos portugueses não têm corpo. Uma segunda narrativa também mais presa a esta, ainda com Portugal, é a questão do dançar portuguesmente. É a questão que haveria uma dança portuguesa, haveria uma forma... Esta de haver uma dança portuguesa implica uma noção de dança e uma noção de portugueses. E vai ser essa visita de que portugueses são estes e que dança é esta, é contestável, mas é uma narrativa relativamente operativa, tanto em projetos coreográficos de Estado, como os bailados portugueses Verde Gaio, ou mesmo a CNB, mas também será na forma como a nova dança vai ser aclamada, vai ser recebida na Europa, sendo vista como vai suceder a outras vagas de nova dança francesa, nova dança belga, antes da nova dança de leste. Portanto, esta questão do português e da dança como representativa e emblemática dos portugueses é outra recorrência, inclusive visitando a iconografia disso, seja para desconstruir, como a nova dança vai fazer, seja para construir, como por exemplo a Verde Gaia vai fazer. Portanto, isto é um olhar que nós vamos propor. Sim, é um olhar crítico, é um olhar, um olhar pelo vosso. Nestas, por isso, sim. Como de onde é que vocês vêm, não é? E quem são e o que fazem. Sim. Depois temos uma outra narrativa que é uma ideia de cosmopolitismo e ideias de liberdade,
E, ou seja, a noção de que dançar é sinónimo de liberdade. E pronto, com isto vamos visitar tanto os loucos anos 20 como a dança pós-moderna, como as práticas somáticas, por exemplo, uma noção de determinado tipo, ou seja, nós estamos sempre a ver como construídas determinadas, construídas e passíveis de construir sujeitos, estas ideias. Pronto, é isto. E é sempre nisto que nós vamos tentar... Sim, metodologia, sim. Sim, temos uma quarta narrativa que chamamos, em título de piada, mas é uma tragédia, a colonial, história da dança colonial, que é uma narrativa sobretudo sobre a ausência, sobre porque é que há tão pouca coisa sobre a questão colonial, sendo Portugal, considerando-se um império até tão tarde, etc, etc, de que porque é que está ausente e porque é que, o que é que faz com que não seja visto, esteja fora de campo. Sim. E quando vai a procurar, eventualmente vão aparecer mais coisas, mas nas narrativas oficiais, no estado de arte que traçámos, parece estar fora de campo, não é? E para isto, gostávamos também que fosse o início de um olhar sobre estas questões, é também pela ausência. E temos uma quinta que ainda gostaríamos de fazer, sendo que em alguns deles percebemos-los como temática, mas mesmo para as construirmos como linhas em si, precisávamos de um estudo sobre os nossos próprios materiais, que nem sempre também tem sido fácil, mas que a dança é uma coisa de meninas e de bichas. Ou seja, a questão pronto, por aí vão estar os cursos de dança para rapazes, como eles aparecem tardiamente, como vão sendo vão sendo recorrentemente reivindicados. Sim. Socialmente eram vistos, sim. Mas eu acho que aqui também há a questão das mulheres, ou seja, aqui também há uma ideia de quem são as meninas que dançam. Sim. E onde é que elas dançam, até que ponto é que até onde é que podem levar a dança, não é? Portanto, a aristocracia dança, faz ginástica rítmica, etc. Optar por uma carreira de bailarina já não é assim tão bem visto, até muito tarde. E pronto, esta é uma linha que nós identificamos, nós enunciamos-las como narrativas, temos mais informações para umas do que para as outras, mesmo isso requer um estudo que muitas vezes nós próprios só conseguimos ter quando temos a exposição na parede. Sim. E isto, de facto... Mas nós percebemos que estas narrativas existem e queremos propor um olhar menos fragmentado. Sim, e plural. Eu penso sempre que a leitura daquilo que vão apresentar em Serralves e por isso parece-me um lugar pertinente e privilegiado, não é só dirigida, ou as possíveis leituras não são só de quem vem das artes performativas ou de quem a pratica ou quem pratica as artes performativas. É uma leitura que pode ser plural e que depende de onde é que eu estou e como é que eu vou observar. Portanto, ela vai permitir leituras narrativas várias e algumas que nós... Tenho a certeza que os nossos públicos se vão reconhecer mais numas do que em outras e que vão, no fundo, criar a sua narrativa individual a partir das que vocês constroem ou pelo menos propõem, não é? Cristina, se calhar posso acrescentar só uma coisa sobre esta última linha. Há também uma história queer, no fundo, de algumas práticas de dança, desde o Valentino Barros, que é lobotomizado, até o António Miguel. Atual, não é? São questões tão atuais e que não são... São questões que perpassam a própria dança, é isso? Sim, que têm a ver com a representação e com quem pode dançar. E do género, não é? Quer dizer, que estão associadas, são reflexões que estão a ser feitas na atualidade, que estão a ser problematizadas agora. E, portanto, e a partir da timeline vocês também as incluem, sim. Eu não sei se vocês querem acrescentar, porque eu também queria só, também não nos podemos alongar muito mais, mas queria perguntar-vos, e até o público chega e o que é que... Porque nós estamos a viver um segundo confinamento e eu acho que não podemos evitar de falar nisso, que com certeza tem impacto quando desconfinarmos, não é? E quando desconfinarmos, espero, e conto com isso, a exposição é uma das propostas que Serralves, integrada no Festival DDD, tem disponível. E eu queria que vocês me falassem um pouco o que é que
neste mapeamento, o que é que vamos encontrar, o que é que irá mudar face aos nossos públicos e qual o poder relacional da exposição. Como é que ela se poderá multiplicar, não só aquilo que é exposto e está materializado numa instalação que vocês sumariamente apresentaram. É difícil em tão pouco tempo falar destes anos de trabalho e ao mesmo tempo daquilo que estão a perspectivar para Serralves, mas pedir-vos um pouco para como é que ela se irá relacionar, ou como é que vocês perspectivam esse relacionamento e como é que nós a vamos visitar, sobretudo após um segundo confinamento que parece não acabar mais. Eu pessoalmente acho que o espaço que nós vamos criar com esta instalação em Serralves será um espaço bastante convidativo para as pessoas finalmente saírem de casa ou do confinamento que estão a viver neste momento, para de facto passarem tempo neste espaço. Como o João disse há pouco, é uma exposição não de obras, mas de documentos sobre as obras, e é uma exposição com muito material textual e iconográfico que convida de facto à leitura e convida a um tempo de permanência e de visita e desse percurso com o corpo através da história, numa duração que facilite ou que faça com que essa leitura de facto estimule questões que sejam partilhadas, que sejam discutidas, porque também é o nosso interesse fazer com que estas intervenções positivas, estas exposições que nós temos vindo a fazer, sejam catalisadores também de mais discurso, de mais interrogação, de mais problematização, e que, enfim, neste período de desconfinamento que se prevê, portanto, nós prevemos ter a exposição montada a partir do dia 17 de abril para poder abrir ao público assim que possível, não é? Pelo menos é isso que está previsto. Então, de facto, nós convidamos toda a gente a vir passar quanto tempo tiver disponível nesta nossa biblioteca de verbetes e de imagens iconográficas da história da dança, mas também, como estavas a dizer, Cristina, acho que é uma história. O que estamos também a expor e a apresentar é uma história que é nossa, que é partilhada. Então também acho que, e também como a Ana Bigode estava a referir, há muito material que se refere à realidade corporal que herdamos, não é? De uma história que herdamos. Então, quais são as histórias dos corpos que percorreram este século XX, sobretudo, mas também esta mudança do século XX para o século XXI, e como é que nós nos relacionamos com esses corpos e com essas histórias destes corpos, seja pela falta e pela ausência e pela uma espécie de silenciamento que muitas vezes existe, seja pela afirmação e pela capacidade também de expressão que muitas vezes é afirmada pela própria dança, não é? E a dança tem tido essa capacidade de colocar os corpos em questão e de problematizar a política em que os corpos estão envolvidos e na qual os corpos se engajam. Então, no fundo, penso que há essa duração de permanência que a instalação da exposição vai propor, e espero que as pessoas, de facto, desfrutem e mergulhem nesta muita informação, porque de facto é muita informação que vamos partilhar. Sim, eu não sei se algum de vocês quer nós estamos a estudar a possibilidade de protagonistas, ensaístas, todos, porque é um grupo muito grande que está de pessoas que no fundo gravitam à volta desta linha de tempo, e multiplicar leituras agendadas através de visitas guiadas,
através de conversas e da presença, como eu disse no início, de protagonistas que estão ligados, nomeadamente falamos do movimento da nova dança portuguesa e que estão a trabalhar. Eu não sei se querem referir só algumas ideias, só para terminarmos, de exploração da exposição, para além da visita que individualmente os públicos podem concretizar. Não sei, João, estás? Sim. Não te ouvimos. Não te ouvimos. Sim, acho que agora vamos perceber aos poucos como é que essas várias ativações podem ser feitas, entre convidar artistas para desenharem essas próprias narrativas, não é? que estão além, ou que extrapolam a forma como nós lemos aqueles materiais, mas também porque esta timeline, ela funciona quando ela é ativada. Ela não funciona como objeto que existe por si. Ela precisa de ser olhada, ela precisa de ser descoberta, ela precisa de ser encontrada, né? Ela permite isso, ela permite um trabalho de arqueologia que pode acontecer dentro do espaço, não é? Seguindo as linhas, encontrando documentos, ou ela pode ser, não é? Pode ser guiada por alguém, por uma perspectiva também de forma muito elucidativa. Ela é quase como uma biblioteca aberta, não é? Ou seja, em vez de biblioteca estar se entrássemos numa biblioteca piso, e pudéssemos tirar o livro... No piso menos 1, temos no piso 1 com todas as folhas rasgadas e expostas nas paredes. Sim. Obrigada. Eu acho, num curto espaço de tempo é sempre difícil falar de uma aventura como esta e do trabalho imenso que esta timeline implica desde 2016. Eu queria agradecer especialmente aos nossos convidados e aplaudir este trabalho, a singularidade deste trabalho. Espero que esta conversa nos ajude a perceber a urgência e a importância de conhecer esta instalação, exposição, como lhe chamamos, mas que parte de um exercício coletivo. Eu gostava de terminar dizendo não assistimos à queda do meteorito, porque o meteorito vai lá estar, mas vamos encontrá-lo no espaço de exposição e talvez o impacto dessa queda nos abra uma cratera, espero eu, para o conhecimento e para a reflexão. E acho que nos cabe a nós públicos descobrir a exposição. Eu espero que esta conversa seja o caminho para nos estimule precisamente a fazer esta descoberta e também a acompanhar a programação do Festival Dias da Dança, onde a exposição se integra. Por isso, muito obrigada e obrigada aos públicos que estiveram connosco, que nos escutaram. Eu, antes de terminar, queria só fazer uma breve apresentação das próximas iniciativas e também uma recomendação. Já na próxima segunda-feira, no dia 1 de março, podemos conversar com o José Manuel da Costa, uma conversa sobre o cinema na era da telepandemia. Depois, a 3 de março, e aí entramos neste subtítulo, que é a conversa de artista, a Priscila Fernandes irá conversar com a minha colega e curadora de exposições, a Paula Fernandes, partindo de uma obra da nossa coleção, Gozolândia e os Outros Futuros. Portanto, 2 conversas que eu posso propor desde já, e uma recomendação, esta última, para todos que nos estão a escutar. Amanhã, às 18 horas, o museu iniciou uma colaboração com a rádio do Blab de Los Angeles e nós amanhã vamos fazer a transmissão do concerto de 2 pianistas, da Marianne Schroeder e da Joana Gama, uma interpretação de Petra da Marianne Amasher, portanto uma peça da obra Petra,
Esta vai ser, e por isso uma recomendação, eu recomendo vivamente a sua audição, porque também celebra este registro, a felicidade do encontro da Marianne Schroeder com Joana Gama, na interpretação, uma bela interpretação da versão de Petra da Marianne Amacher. Por isso, um bom fim de tarde, é às 18 horas, na hora de Portugal. Não perder esta audição tão especial e que vem do Additional Tones, um ciclo que nós apresentamos em janeiro deste ano, programado pelo meu colega, pelo Pedro Rocha, nas artes performativas do Museu de Serralves. Desejo-vos a todos, primeiro, muito obrigada aos meus convidados e a todos que nos escutaram. Espero que isto vos estimule, como comecei a conversa, a colocarem nas vossas agendas a visita à Timeline. Muito obrigada e o desejo de um bom fim de semana seguro, mas sobretudo feliz. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigada.